Oi, minhas amigas! Cá estou eu gravando finalmente o primeiro vídeo do nosso canal do YouTube. Pensei várias vezes no que eu iria gravar como o primeiro tema, né? Porque teria um significado um pouco mais especial. E não por falta de opção, porque tem muita coisa que eu quero conversar com vocês, mas eu queria que o primeiro fosse especial. Então pensei bastante no que eu ia querer abordar e cheguei à conclusão que eu queria falar direto com vocês. Então, uma carta aberta com as minhas amigas virtuais que eu criei ao longo desses anos. E não ao longo desses anos, mas também com as minhas amigas que chegaram recentemente. E sim, eu considero amigas porque a troca que a gente tem, eu não consigo simplesmente ver como uma seguidora, alguma pessoa aleatória. Eu conheço os rostos, eu conheço as fotos. Enfim, gente, eu sou muito apegada a esse lado humano do Instagram e é isso que me encanta muito. Então, por isso que eu senti a necessidade de esse ser o primeiro tema. É literalmente uma carta aberta para vocês, onde não tem script, não tem roteiro, não tem nada. Eu simplesmente vou ir falando o que eu tiver vontade para vocês me conhecerem um pouquinho melhor também. Então, bora lá começar o nosso bate-papo. Eu comecei aqui no Instagram em 2022, fevereiro. Eu tava no segundo ano da faculdade de medicina e não teve um motivo muito específico. Eu simplesmente queria. Eu tava num processo de ter uma rotina mais organizada. Por quê? Quem me vê hoje, quem já me acompanha, sabe que eu prezo muito por bons hábitos, por ser mais organizada, por ser acima de tudo disciplinada. Eu bato muito nessa tecla com vocês. Eu tô sempre falando, vamos estudar um pouquinho todos os dias, faz toda a diferença no final da semana. Enfim, todas essas coisas que eu tô sempre falando pra vocês. Quem vê essa Rafaela de hoje jamais iria reconhecer a Rafaela do passado. Ela não gostava muito de estudar, ela procrastinava demais. Enfim, não era nada disciplinada. Inclusive, essa questão de procrastinar, pra mim, hoje, ao meu ver, tem um motivo pra tu ser procrastinadora. Mas isso é tema pra outro vídeo, porque senão esse aqui vai ter 5 horas. Então, o que aconteceu? O que eu tava vivendo naquele momento? A gente tava assim, meio que saindo da pandemia e aquela coisa, né, por comunicação social, imagina eu que já gosto. E aí eu decidi criar um Instagram. Tipo, fui lá e criei um Instagram. Só que assim, antes disso eu já tenho um leve histórico com vídeos aqui do YouTube, tá? Lá em 2014 eu gravava vídeos de maquiagem, coisas do tipo, mas isso tá no passado. E por que eu decidi criar o Instagram? Qual era o objetivo? Não é que eu tivesse um objetivo muito claro, mas ao mesmo tempo eu queria poder falar mais sobre estudos, mais sobre produtividade, mais sobre hábitos, porque eu vi a mudança acontecer em mim. Então, eu queria falar, dar dicas sobre como que a gente consegue sair de uma pessoa que é extremamente procrastinadora, nada disciplinada, para uma outra pessoa que é bem disciplinada e, assim, zero procrastinadora. Claro, eu procrastino às vezes, mas não dá nem para comparar com o que eu era. E eu senti essa necessidade de dar dicas na internet, de falar mais sobre isso, de abordar questões de estudo, de falar os métodos de estudo que eu estava usando e estavam funcionando para mim, porque aquilo era uma realidade muito diferente da que eu vivia. Imagina eu ter métodos de estudo e ver o que funciona melhor, o que não funciona, para quem não estudava nunca e para quem não gostava de estudar e agora começou a gostar. Então, muita coisa mudou dentro de mim. E isso fez com que eu quisesse colocar, expor no Instagram. Então, esse era o propósito do Instagram, esse era o nicho que eu defini na época. Na época, não, né? Até hoje eu sigo com o meu nicho bem definido, mas claro que ele deu uma ampliada. Mas aí é que vem a grande surpresa da minha vida com o Instagram. Na minha cabeça, eu achei que eu ajudaria muito as pessoas a desenvolver técnica de estudo, a ficar mais disciplinado, enfim, a melhorar seus hábitos no estudo e nessas questões. Mas vocês não têm ideia que o inverso aconteceu. Eu comecei a ficar muito mais motivada, muito mais disciplinada do que eu era. Então, quando eu comecei o Instagram, eu já me considerava disciplinada, mas depois que eu comecei o Instagram, eu comecei a me sentir ainda mais, porque eu tinha um senso de, nossa, mas eu tenho que falar com as meninas, eu tenho que motivar elas. Então, vamos lá, se eu consigo, elas também conseguem. E isso foi cada vez me motivando mais e fez com que eu amasse ainda mais os estudos. Então, me influenciou demais. Eu ter meu Instagram influenciou eu mesma de uma forma, assim, muito, muito positiva. E isso eu tô falando apenas da parte do estudo. E agora vem a parte sentimental, que também foi algo inexplicável. E eu gostaria que todo mundo pudesse saber do que eu tô falando, que é uma experiência única de quem tem o perfil aberto, assim, né, de comunicação, que é receber o carinho de pessoas que tu nem imagina. Receber o apoio de pessoas que tu não conhece pessoalmente. Pessoas que torcem mais por ti do que pessoas que estão próximas de ti.
E jamais vou esquecer da primeira vez que eu tava passando por uma fase muito difícil. Mais uma vez, ver esse assunto para um outro vídeo, que é de saúde mental. Eu tava passando por uma fase muito difícil, eu sempre compartilhei muito no Instagram, e eu lembro que teve um dia que eu cheguei em casa e eu já tinha recebido presentes de marca e tudo mais, mas tinha presente de uma amiga virtual, que é a Gabi. Inclusive, ela provavelmente vai ver esse vídeo, e nossa, eu não tenho explicação pelo que eu senti naquele momento. Eu chorei muito de emoção, porque foi uma coisa, não pelo presente em si, tudo bem, o presente foi maravilhoso, mas por ter algo palpável de vocês, por ter algo comigo. E foi uma coisa muito, tipo assim, isso aqui é muito real. Tipo, o que tu tá fazendo, o que tu tá falando na internet, as pessoas estão te ouvindo de certa forma. E isso fez com que as coisas começassem a mudar muito, como se virasse uma chavinha dentro de mim e eu começasse a levar o Instagram de uma forma muito mais intencional. Porque não que eu não levasse antes, mas eu não levava tanto como eu levo hoje em dia. Claro que durante esses anos eu tive uns períodos de instabilidade, que eu não fui constante por problemas emocionais. Porque, assim, tem muita gente que defende a ideia que a gente tem que saber separar o emocional do trabalho. Só que o Instagram não é puramente um trabalho, é a fusão da Rafaela, influencer, estudante de medicina e também o trabalho da parte da criadora de conteúdo. Então, assim, eu não consigo separar tanto. E tem fases que eu precisei me afastar para poder me recuperar por ter passado por situações muito difíceis e que algumas vocês até acompanharam. E em breve eu também quero abordar sobre isso nos outros vídeos. Mas, enfim. E aí, depois que eu comecei a ver que eu estava de fato conseguindo ajudar as pessoas, seja com dica, com motivação, e, né, como eu disse, indiretamente eu estava sendo muito motivada também, a minha paixão pelo Instagram foi crescendo muito. Hoje em dia, eu posso dizer de coração aberto para vocês que eu amo o Instagram. E, inclusive, é até por isso que eu criei esse canal no YouTube, pra gente ter uma outra rede social para se conectar ainda mais, porque é isso que eu quero, uma maior conexão. E esse é o objetivo do canal do YouTube, é que a gente consiga se aproximar mais, que vocês me conheçam mais. Porque recentemente eu tive alguns problemas no Instagram com o meu perfil e eu achei que eu ia perder ele. Aconteceu várias coisas e eu comecei a ficar muito desanimada. Eu cheguei a ficar quase um mês assim sem postar e foi me entristecendo muito aquilo, porque eu vi o quanto eu gosto de estar ali, o quanto eu gosto de acordar e dar o bom dia com um cafezinho que eu dou há muitos anos. Então, assim, aquilo mexeu muito comigo e me mostrou o quanto eu amo o nosso espaço. Mas enfim, esse é o objetivo do YouTube. Mas o Instagram, ele me proporcionou coisas muito além. Para quem não sabe, em 2023 eu criei uma salinha de estudos pra gente estudar juntos no Discord. E a gente também tem o nosso clubinho da motivação. Deixa eu explicar melhor o que seria isso. Como eu passo muito tempo estudando e gosto de estudar tipo 4, 5 da manhã, eu sei que às vezes pode ser muito desanimador. Então, o que eu pensei? Se eu tiver mais pessoas para estudar comigo, talvez isso me anime mais a levantar da cama, a não ter tanta preguiça. Porque quando eu estava desenvolvendo o hábito de acordar às 4, não foi fácil. Não foi em um dia, não foi em um mês. Então, demandou motivação e demandou disciplina, muita disciplina. E aí entrou a salinha de estudos. A salinha de estudos é uma sala virtual no Discord em que a gente fica cada um estudando todas as áreas, cada um no seu cantinho de estudos, com a câmera aberta, microfone mutado, fazendo seu próprio estudo. Só que dá uma sensação de acolhimento, uma sensação de união. E é uma sensação muito gostosa. E é tão engraçado que hoje em dia, depois desses anos, eu acho muito estranho estudar sem estar na salinha. Isso não acontece. Porque parece que eu me sinto sozinha. Na verdade, eu acabo ficando sozinha, né? Porque eu conto a presença virtual de vocês como uma presença real. Porque pra mim, ela é real. O que eu sinto é real. Então, a salinha pra mim também significa demais e foi mais uma das coisas que o Instagram me proporcionou. Para vocês terem uma ideia de como eu era antes de gostar de estudar, de gostar de ficar horas no meu cantinho de estudo, eu vou deixar umas fotos aqui embaixo para vocês verem como era o meu cantinho de estudos. Quando eu entrei na faculdade, eu juro para vocês, eu não tinha uma caneta. Para assinar a chamada, só pedindo emprestada.
Mas, claro, conforme eu fui gostando de estudar, desenvolvendo a paixão pelo estudo, eu fui gostando de deixar o meu espaço organizado, porque isso são outras coisas que eu defendo muito, né? A gente tem uma rotina para estudo, a gente tem um ambiente confortável. Então, foi aí que surgiu várias outras coisas que eu tenho que contar para vocês, né? Que muitos acompanharam, que foi a minha paixão, que cresceu por velas, que deixa um ambiente aconchegante, tudo que dão gatilhos mentais para iniciar o estudo, né? Que eu chamo da rotina pré-estudo. Mas, enfim, vocês vão estar vendo agora a evolução, que eu vou deixar em alguma parte por aqui. E ver hoje em dia como que tá essa bancada é muito louco, porque foi muita coisa que mudou, desde essas fotos até os dias atuais. Não só porque tem mais marca-texto. Não é isso, não é porque tem mais marca-texto, não é porque tem mais caneta. É porque as marcas me reconheceram, é porque eu recebo coisa das marcas, é porque eu me mudei de casa, é porque o meu cantinho mudou várias vezes, é porque cada coisa tem uma história. Nada é sem significado aqui, tudo tem um significado. E todas essas fotos que vocês estão vendo, elas tiveram um momento na minha vida. E de 2023, mais ou menos, eu passei por muitos momentos difíceis relacionados à saúde mental. Eu tinha amigas incríveis do meu lado, eu tinha família do meu lado, eu tinha tudo do meu lado. Mas mesmo assim, eu não conseguia me recuperar. Então, era no estudo que eu conseguia me refugiar, porque o que acontecia? Eu conseguia me desligar do resto do mundo, sabe? Então, eu comecei a valorizar ainda mais o estudo. Fico feliz em trabalhar com marcas que eu nunca imaginei que eu poderia trabalhar, com marcas que sempre foram meus sonhos, tipo, que ainda é surreal pra mim, e que assim, sem vocês, nada disso seria possível. Esse reconhecimento que eu tenho das marcas é graças a vocês, e eu sou muito grata por isso, porque poder ter no mesmo lugar uma paixão e um trabalho como o Instagram é pra mim é incrível. E não só no Instagram, eu me sinto tão grata porque eu tenho isso nos estudos também, na medicina, que é algo que eu nem sei explicar o quanto eu amo. Eu amo a medicina num nível que eu realmente não consigo colocar em palavras. Então eu consegui juntar o amor muito grande pelo meu trabalho. Então as duas coisas estão juntas, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que vale a pena a gente ir atrás. E é isso que eu tô sempre incentivando vocês, tentando motivar vocês a buscarem todos os dias melhorar um pouquinho, sendo que às vezes só o fato de tu tentar fazer algo já significa muito, sabe? Porque às vezes a gente tá mal, simplesmente tá mal, e mesmo assim a gente tenta, sabe? Isso já é uma vitória. Então, eu acho muito importante a gente reforçar isso também, comemorar o que a gente faz, porque senão a gente acaba não dando valor. E a gente não pode dar valor só para quando conquista grandes coisas, grandes metas. A gente tem que dar valor àquelas metas pequenininhas, porque são elas que vão nos levar a metas grandes, entende? Então, é isso que eu tento fazer com o meu Instagram. Agora, com esse canal do YouTube inaugurado, esse bloco aqui que eu vou chamar de bate-papo, eu espero que a gente consiga se aproximar ainda mais, que vocês consigam me conhecer mais, porque tem muita coisa para contar para vocês, várias dicas que eu quero dar, assuntos para debater e, né, estou sempre aberta a sugestões, porque você sabe. Era isso que eu queria falar no meu primeiro vídeo aqui no YouTube, de como eu iniciei no Instagram e tudo mais, e agradecer vocês de todo o meu coração por estarem comigo há tanto tempo. E quem chegou depois, por mesmo assim, tá junto, tá me apoiando, tá engajando, porque isso não tem preço. E o que eu espero é que a gente consiga ampliar essa conexão cada vez mais. Eu agradeço cada uma de vocês por estarem aqui, agradeço por terem visto esse vídeo e se inscrevam no canal. Acho que é isso que a gente diz, né? Deveria ser no início do vídeo? Acho que deveria. Mas enfim, é isso, minhas amigas. A gente se vê logo mais.